Entre os inúmeros acontecimentos estranhos sobre navios, esse é um dos mais intrigantes. Como pode uma tripulação desaparecer sem deixar pista de algum tipo de evento que explique a situação? Nesse caso, há apenas suposições, mas nada de concreto. É uma história que permanece sem solução até hoje. O enigma do Mary Celeste. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Nazaré e se você gosta de casos sem solução, sem uma explicação comprovada ou histórias que vão além da nossa compreensão, seja bem-vindo ao canal. E antes de mais nada, eu já vou pedir o seu like, porque isso ajuda demais a divulgar o vídeo para outras pessoas. Então agora sim, vamos à nossa história. O navio foi construído em 1861 na Ilha Spencer, Nova Escócia, no Canadá. Na época, ele recebeu o nome de Amazon. Sua primeira viagem foi em 18 de maio de 1861 e durante essa viagem inaugural, houve vários contratempos. Um deles foi que o capitão pegou pneumonia e acabou indo a óbito. O navio também sofreu inúmeros danos em ocasiões diferentes e chegou a encalhar na ilha do Cabo Bretão, no Canadá, em outubro de 1867. Um ano depois, ele foi vendido para um americano de nome Richard Haynes, que o renomeou como Mary Celeste. Alguns anos depois, ele foi vendido novamente, só que dessa vez para um grupo, do qual o capitão Benjamin Spooner Briggs fazia parte, e que era considerado um homem muito experiente, porque vinha de uma família de marítimos, já tinha comandado outros navios, e todas as suas viagens anteriores tinham sido bem-sucedidas. Em outras palavras, Mary Celeste estava em boas mãos. Em 7 de novembro de 1872, o Mary Celeste saiu da cidade de Nova York, com destino a Gênova, na Itália, levando mais de 1.700 barris de álcool industrial, que na época era usado para adulterar os vinhos italianos. A tripulação era composta pelo capitão Benjamin Spoon, sua esposa Sarah Elizabeth, sua filha Sofia, de 2 anos, e mais 7 marujos. Ele só não levou seu filho Arthur, de 7 anos, por causa da escola e deixou o menino aos cuidados de sua mãe. Dias após a sua partida, mais precisamente em 4 de dezembro de 1872, o Mary Celeste foi encontrado por outro navio, o britânico Dei Gratia, que estava a caminho do Estreito de Gibraltar. A princípio, o comandante de Dei Gratia, o David Moorhouse, ficou só observando o Mary Celeste por mais ou menos umas 2 horas. E aí, como ele não viu nenhuma movimentação no navio, achou aquilo estranho e foi verificar com os seus marujos. Ao embarcarem no Mary Celeste, o capitão Moorhouse e seus marujos confirmaram que de fato não havia ninguém a bordo. Também não havia sinais de lutas. E sobre a carga, dos mais de 1.700 barris, 9 estavam vazios, mas o restante estava intacto. Os objetos pessoais da tripulação, inclusive objetos de valor, estavam nas cabines. E, inclusive, o relógio do capitão estava pendurado na cabeceira da cama. Os suprimentos também não foram levados. Havia água e comida para uns 6 meses ainda. Mas as cartas náuticas estavam espalhadas nos pavimentos inferiores e havia uma corda amarrada no final do Mary Celeste. Já em relação aos documentos do navio, todos estavam faltando, mas no diário do capitão Benjamin Spooner Briggs não havia nada de anormal registrado que pudesse indicar o que tinha acontecido. Além dos documentos, o único bote salva-vidas havia desaparecido. De resto, o navio estava em perfeito estado para navegar, mesmo que uma de suas bombas estivesse estragada. Logo, o capitão Moorhouse ordenou que alguns dos seus marujos levassem o Mary Celeste para Gibraltar, território além-mar britânico,
para informar as autoridades sobre a situação e também reivindicar alguma recompensa pelo salvamento da embarcação. Porém, como foi uma situação incomum e estranha, logo surgiram suspeitas sobre a tripulação do Dei Gratia. Por causa disso, um inquérito foi aberto e esse inquérito durou 3 meses. Ao final dessa investigação, a tripulação do Dei Gratia foi inocentada de qualquer irregularidade em relação ao Mary Celeste e até receberam um pequeno prêmio pelo seu resgate. Com isso, várias especulações sobre o caso foram feitas e algumas hipóteses levantadas. A primeira foi de que o Mary Celeste teria sido atacado por piratas. Mas essa hipótese logo caiu por terra, pois não fazia nenhum sentido os piratas levarem a tripulação e deixar para trás uma embarcação em bom estado, intacta, com objetos de valor, com suprimentos e uma carga que valia $46 mil na época. A segunda suspeita foi de que ocorreu um motim a bordo do Mary Celeste. Mas essa teoria também não se sustentou, pois não havia nenhuma evidência de luta. Muito pelo contrário. Como foi dito anteriormente, tudo estava intacto. Nada foi quebrado, nenhum vestígio de sangue, nenhum sinal de conflito ou violência acontecido dentro do navio. E por que fazer um motim para depois abandonar o navio e não levar nada? Já a terceira teoria acusava o capitão Briggs de ter cometido uma fraude por causa do seguro. Mas essa hipótese, assim como as outras, não foi à frente. O capitão Briggs era um homem de reputação sem manchas, honesto. Todos diziam que ele era um ótimo capitão, que gostava muito da sua profissão e que não iria se arriscar em sujar o seu nome se envolvendo com esse tipo de esquema. Sem contar que ele teria que abandonar o navio, colocando a sua esposa e a sua filha em perigo em um bote salva-vidas. E ele também nunca voltou para buscar o seu filho. De todas as hipóteses, a que parece um pouco mais plausível é de que os 9 barris que foram encontrados vazios, apenas esses 9 foram feitos de carvalho vermelho, enquanto que o restante da carga estava em barris feitos de carvalho branco. Então, há suposições de que esses barris feitos de carvalho vermelho, por serem mais porosos, o álcool industrial acabou vazando e, com isso, liberando um forte cheiro de vapores. A tripulação, com medo de uma explosão, se apavorou e acabou levando todos a abandonarem o navio e irem se refugiar no bote salva-vidas que estava preso por uma corda na traseira do Mary Celeste. Acredita-se que a intenção, a ideia, era esperar um tempo para ver se de fato ocorreria uma explosão ou esperar que o forte cheiro se dissipasse para que eles pudessem voltar à embarcação. Mas não se sabe por que a corda que ligava o bote salva-vidas até o Mary Celeste se partiu. E com isso o bote acabou se afastando no navio e se perdendo no Oceano Atlântico. Mesmo assim, apesar dessa hipótese ser a mais razoável de todas, ainda há fatos que a contradizem. Quando os homens do navio Dei Gratia encontraram o Mary Celeste e entraram em seu porão, pelos cálculos, ainda não tinha 10 dias que ele tinha sido abandonado pela sua tripulação. Não havia cheiro nenhum de vapores no local. Então, se realmente tivesse acontecido um vazamento de vapores alcoólicos tão fortes a ponto do capitão achar que o navio corria risco de explodir, certamente ainda haveria resquício desses vapores no porão, o que não aconteceu. Além disso, a escotilha principal do navio estava selada, o que não faz o menor sentido também, pois se a tripulação estava com receio de uma explosão, eles logo teriam aberto essa escotilha para que esses vapores não ficassem acumulados ali. Outra suposição foi a de que o capitão Briggs, junto com a sua tripulação, abandonaram o navio por acharem que ele estava absorvendo água demais depois que uma de suas bombas quebrou.
E aí, por medo do Mary Celeste afundar, todos largaram tudo para trás e recorreram ao bote salva-vidas. Mas essa teoria também não foi comprovada. Além disso, nós vimos lá no início que o navio estava em condições de navegar, mesmo com uma de suas bombas quebrada. O capitão Briggs era um homem experiente. Ele também não ia se apavorar tão rápido. E mesmo que ele tivesse ido para o bote salva-vidas junto com a sua tripulação, ele ia perceber que o navio não estava afundando. Depois que o Mary Celeste foi recuperado, ele voltou a navegar. Passou por vários proprietários e ainda foi utilizado por mais 12 anos. Chegou inclusive a visitar o Brasil, em 15 de abril de 1875, quando ele passou pelo porto do Rio de Janeiro. Após ser adquirido pelo seu último capitão, chamado Parker, no dia 3 de janeiro de 1885, o Mary Celeste foi lançado propositalmente pelo capitão Parker na costa do Haiti, na esperança de receber o valor do seguro. Mas, para seu azar, o navio não afundou e as autoridades descobriram o golpe. Contudo, Mary Celeste sofreu danos irreversíveis e acabou sendo abandonado ali no Recife em que ele foi jogado, e ali ele se deteriorou. Mas em 2001, seus restos foram encontrados por uma expedição. Esse evento inspirou várias histórias sombrias, entre elas um conto escrito pelo Arthur Conan Doyle em 1894 sobre um sobrevivente de um navio fantasma chamado Mary Celeste. Na verdade, tudo que foi mostrado aqui são apenas teorias, pois o destino da tripulação do Mary Celeste continua sendo um mistério. E que eles não sobreviveram é o mais provável. Porém, o verdadeiro motivo que fez com que todos abandonassem o navio sem deixar nenhuma pista, talvez isto nós jamais saibamos. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Aproveita para se inscrever, para compartilhar com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo e coloca lá nos comentários qual é a sua teoria sobre o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste. Um abraço e até o próximo vídeo.